Thaís, essa fala da ouvinte aí já meio que antecipa aquilo que a gente tinha combinado de conversar aqui hoje. Quer dizer, já diz, não, já mostra. Já mostra. Ela Ela disse e ainda mostrou ali, porque mandou as fotos, né? A gente consegue ver as fotos aqui. O ouvinte teve a noção aí através do que ela disse. Casas alagadas, às vezes lojas alagadas também. Eu quero começar perguntando o que é que provoca isso no âmbito do planejamento, né? O que é que falhou no planejamento inicial, seja da construção da própria casa ou da estrutura da rua ali. Tá, no o que ponto é que de vista falhou? Da edificação. Exatamente. O que é que falhou no planejamento? Bom, no ponto de vista da edificação, da pessoa privada, da pessoa que construiu, primeiramente, são vários fatores. Primeiro, o local onde foi construído. Infelizmente, eu tenho conhecimento, eu sou arquiteto, urbanista e etc. E eu tenho conhecimento que não existe, tem essa questão da demanda de lugares bons para construir, principalmente pessoas que não têm recurso. Sim. Eu tenho esse conhecimento e é público e notório, todo mundo tem. É algo que vai além da arquitetura, ou além do planejamento e parte para uma questão social mesmo, isso né? mesmo. Mas assim, mesmo sabendo que existe essa problemática e é difícil de se resolver, mas mesmo assim as pessoas têm que ter essa sensibilidade, né? Mesmo não tendo condições, mas não é em qualquer canto que pode construir uma casa. Porque assim, beira de encosta, ou próximo a encostas, locais que na beira do rio, que sabe que o rio ou o canal, quando chover, vai inundar. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouco esse conhecimento e não construir suas casas aí. É que no sentido de não ter um lar, não ter para onde ir, não ter um teto, e tendo essa possibilidade, as pessoas vão lá e realmente constroem, né? É difícil, é um problema que infelizmente já tem alguns anos e vai ter alguns anos, infelizmente, mas assim, tem que ter esse conjunto, tem que ter um trabalho em parceria com a gestão pública, porque assim, eles têm que ter esse acompanhamento dessas construções. Eu sei da dificuldade, não estou aqui dizendo, ela está pensando o quê? Não, eu sei que existe essa dificuldade, mas as pessoas têm que ter o conhecimento do risco. Sim. Então, assim, pelo menos a gestão pública tem que informar. Aí a gente vem para um outro âmbito, que como você disse aqui, a gente tem uma realidade histórica disso, pessoas que construíram em encostas, em locais de risco, né, em locais sem a devida estrutura, como é o caso aí, por exemplo, dessa parte específica lá do condomínio de Benício, que é a parte do fundo, trouxe as fotos, né? Mas tem várias outras. É a parte do fundo lá, ou seja, essa realidade está posta, essas pessoas já estão aí, está posto isso. Aí no âmbito do poder público, o que é preciso fazer no âmbito desses planejamentos e desse oferecimento de estrutura para evitar essas coisas? Primeiro de tudo, fiscalização e informação. Então, assim, as pessoas que detêm a informação têm que buscar essas famílias, tá? E passar essa informação. Passar também possibilidades de outros locais. Temos que mapear esses locais de área de risco e locais passíveis de ocupação, que é o que o PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, é uma das ações dele, mapear a cidade. Uhum. Agora, a gestão pública, mas não é só aqui em Santo Antônio, infelizmente essa realidade é de todas as regiões, Salvador também, Salvador tem muita encosta, mas o que é que a prefeitura de lá está fazendo? Eles estão concretando as encostas, estão protegendo essas casas que ficam no topo ou que ficam abaixo. Então, assim, tem que ter essa ação preventiva. Então, assim, encosta, tem que cuidar das encostas, tem que fazer contenções, tem que trabalhar para que ela não venha a desmoronar com a chuva. Uhum. E as ações, assim, preventivas de imediato é limpar canal. Não adianta, infelizmente, os canais, eles existem para recolher a água de chuva. Então, assim, os canais, eles estão lá para toda a rede de drenagem pluvial ir no destino final para esses canais. Só que é uma realidade, Regis, que eu já trabalhei em uma certa prefeitura e eu via nos canais sofá, geladeira, carcaça de carro. Aí realmente não tem condições. Então, né? assim, quando eu digo que tem que ser um trabalho em parceria, cidadão e gestão pública, é porque, assim,
canal não é lugar de carcaça de carro. É preciso ter uma conscientização também das pessoas para a destinação do seu lixo, né? E desses materiais. É o nosso maior problema, porque assim, todo ser humano, ele fabrica uma quantidade de lixo, mas ele tem que saber onde jogar, não é no canal. Porque quando você joga no canal, você está gerando um problema para você no futuro e para o município. Acabou com o problema inicial, vou me livrar disso aqui. Não está na minha casa. Acabou com aquele problema, não está na minha casa. Jogou ali, só que cria um problema para si e para os outros. E normalmente as pessoas que jogam nos canais não moram próximo aos canais. Porque é um outro absurdo, você sai de onde você mora e vai para, sei lá, onde Thaís mora e joga lá, então causando prejuízo para aquelas pessoas que estão ali mais próximas. Porque assim, o canal, a chuva vem, o canal enche. Porque enche dele mesmo, da chuva, né? E enche também porque ele está trazendo, que é como eu disse, é o destino final da drenagem pluvial da cidade. Então assim, o canal vai encher, a natureza dele é encher. As pessoas que moram na beira do canal, que não deveria, mas devido à necessidade social e tal, então o que é que ocorre? O canal enche, a casa é inundada. Então, quando eu digo que sim, que tem solução e é uma solução em parceria, a gente tem que ter essa consciência. Tem que botar os dois braços lá, o braço da gestão pública e o braço da gente. A gente não pode jogar lixo nos canais, jogar carcaça de geladeira. O que é uma carcaça de geladeira? E eu vi, não é ninguém que me contou, não. Eu vi. Tem o pessoal também do entulho, do material de construção, né? Que coloca em local inadequado, sai entupindo tudo, Pelo amor de Deus. Então, assim... E a gestão pública tem sim. Mas não foi a gestão que fez, não vou limpar. Tem sim. O ser humano, infelizmente, jogou lá. Não é errado, não deveria, mas a gestão pública tem sim que limpar os canais para fazer essa ação preventiva. Outro problema muito sério, além de jogar o lixo nos canais, as pessoas jogam coisas inapropriadas na rede de drenagem pública. Aí o que é que ocorre? Entope e as ruas ficam alagadas. E aí cria aquela verdadeira confusão que a gente já teve aqui, inclusive ano passado, por exemplo, várias ruas alagadas. E aí água entrando nas lojas. E temos ontem. Ontem a gente teve alguns casos. Pois é. Então, assim, tem que ter sim ação preventiva nos dois lados. O lado público, a gestão pública e o cidadão, eles têm sim que andar de mãos dadas, porque é um problema nosso. Com certeza. Não dá para simplesmente dizer, não, o prefeito, seja lá de qual cidade, que limpe, que cuide. Tá, a gestão pública tem sim que limpar, tem que manter. Só que o cidadão, o munícipe, ele tem que ter amor à sua cidade e amor até a si próprio. A própria saúde. Né? Amor a si próprio, porque assim, você jogando aquele lixo no canal, você está criando um problema para você. Com certeza. Thaís, eu queria falar sobre outro aspecto em relação a essa questão das chuvas, porque é uma preocupação que eu fico olhando Santo Antônio de Jesus. A gente não tem muitos prédios, né? A gente está começando agora a verticalizar a cidade. Eu espero que daqui a 10... um pouquinho. Não, na verdade, eu acho que daqui a 10, 15 anos a gente vai verticalizar mesmo a cidade. A tendência é meio essa. Pra gente, pelo preço dos terrenos, também tem alguns lugares que eu acho que não podem, nesse momento, ser ocupados também. A gente precisa de área de preservação, a gente precisa dessas coisas todas. Então, a tendência é mesmo verticalizar. A gente não tem muitos prédios ainda, mas um ou outro a gente tem algumas casas, né, com 2, 3 andares, alguns prédios, não temos prédios tão antigos assim, como por exemplo, eu vivo uma realidade de estar em Santo Antônio e estar em Cachoeira. Cachoeira é uma cidade histórica com prédios antiquíssimos, né, com anos a fio. Mas a gente tem problemas estruturais em prédios. A gente tem situações de, por exemplo, fortes chuvas e que abalam esses prédios e que às vezes tem rachaduras e as pessoas não percebem. Que cuidados são necessários para esse tipo de estrutura de prédio, quando se refere a essa questão de fortes chuvas? Perfeito. Na verdade, não é nem só de fortes chuvas. Fortes chuvas é o momento onde você observa os problemas. É onde a gente fica com medo. Tá chovendo, o prédio pode cair. Então, assim, é nesse momento que surge o problema. Porém, no caso, essa sua pergunta é muito importante, porque assim, as pessoas, quando constroem os prédios, não se preocupam em fazer uma fundação adequada, tá? E é como eu já brinquei, para as pessoas que não entendem, observar essa importância, que eu comparei literalmente, mas é verdade, quando você compara o tamanho do pé de acordo com o tamanho da pessoa. Que eu brinquei até com o Tino e eu, que eu sou pequenininha e Tino é grande. Então, assim, a fundação é compatível à edificação. Não adianta você fazer uma edificação de 2, 3 pavimentos e botar um radier.
Você tem que fazer uma fundação de acordo com a carga prevista. Além disso, você tem que, na fundação, fazer o processo de impermeabilização. Para você não prejudicar a estrutura e, querendo ou não, o concreto é uma esponja. Ele vai absorver a água e vai levar para cima. Então, mesmo você morando, eu moro em prédio e minha parede tá mofada. É questão de impermeabilização. E eu deixei o principal por último. Mesmo você fazendo uma boa fundação, mesmo você fazendo uma impermeabilização, se você não fizer um teste do solo, você tem que saber qual é o tipo do solo. Porque para cada tipo de solo existe... Porque assim, no cálculo da fundação, a grosso modo falando, você tem que levar em consideração a tipologia do solo, se o solo é arenoso, se é argiloso, se ele aguenta uma carga, se ele não aguenta. Porque de acordo com o tipo de solo, você vai ter, e somado a carga da edificação, você vai ter o tipo de fundação. Então não é simplesmente, Regis, eu tô com dinheiro no bolso, quero fazer um prédio. Vou não ali é construir. Assim. Entendeu? E, inclusive, eu gosto de trazer casos, não citando nomes, óbvio, mas eu gosto de trazer casos aqui, porque eu tive um cliente que ele quis construir um prédiozinho de térreo, primeiro, segundo e uma cobertura, que eu fiz da cobertura uma área de lazer, e ele não queria fazer o teste de sondagem. Ele não quis nem fazer o projeto estrutural, mas eu briguei num bom sentido, que ele não saiu do escritório aprovando o projeto, pelo menos o projeto estrutural. Ele fez, não, também só vou fazer o estrutural. Eu fiz, faça, porque você vai ter 11 reservatórios na cobertura. Então, é uma carga muito pesada. Muito grande. Além das unidades habitacionais, é uma responsabilidade de gente muito grande. Eu comparo a estrutura ao nosso esqueleto. Então, assim, quando você faz o projeto arquitetônico, que é o pontapé, porque assim, também não adianta você ter o estrutural e não saber o arquitetônico. O estrutural nasce com o arquitetônico e é de fundamental importância. Então, o que é que ocorre? Quando você não faz esse dimensionamento, vem uma chuva, a chuva leva o solo e deixa a sua estrutura à mostra. E toda solta, né, praticamente. E corre o risco de abalar e sua casa até ser desmoronada. Então, assim, existem esses cuidados que ninguém faz, não tem esse conhecimento. E que às vezes, como você disse, espera um momento como esse, né, de fortes chuvas, para observar, mas às vezes pode ser tarde, né? Pode ser tarde. A gente já notou aí várias tragédias Infelizmente, com famílias com recurso, famílias sem recurso, é um problema inerente, entendeu? A recurso propriamente, porque é mais na questão de conhecimento. Então, as pessoas têm que ter esse conhecimento. E voltando ao caso que eu trouxe, desse meu cliente, tem que fazer o teste de sondagem para ver o tipo de solo. Ele não quis. E aí, o engenheiro estrutural que eu chamei para fazer o projeto, ele superdimensionou a fundação. Por quê? Porque ele não sabia o tipo de solo. E aí, quando o cliente levou para um construtor, o construtor fez, poxa, essa fundação aqui é para um prédio de 20 andares. E primeiro que vai ficar super caro, né? Porque ele superdimensionou por não conhecer o solo. Resumindo a história, o cliente ele teve que voltar para o zero. Ele teve que fazer o teste de sondagem para fazer um projeto estrutural compatível à carga da edificação e ao tipo de solo. E eu tive que alterar o projeto, o arquitetônico, porque foi o primeiro. E tinha alguns pilares, algumas vigas que tiveram que nascer, entre aspas, né? Teve que aparecer no meio da edificação. Então, assim, tem que ter esse conhecimento, porque chuva não é brincadeira, Regis. Chuva é uma bênção, entendeu? Quando ela falta, a feira fica uma fortuna, o mercado de verduras e frutas fica uma fortuna. A gente está vendo aí bênção. A quantidade de municípios no nosso estado em situação de emergência. Com por causa certeza, da falta de chuvas, a chuva é uma bênção. Mas assim, nós que fazemos as edificações temos que ter esse conhecimento, porque na obra a chuva é prejudicial. Porque se você não faz uma construção adequada, seguindo todas as regras, os passos, você com certeza tem prejuízo. E temos que ter a consciência, aproveitando que todo programa tem que dar uma dica. Então, assim, além da dica de você ter consciência do que você está fazendo, além da dica para os dois lados, tanto do gestor público, seja de qualquer cidade, não estou falando só de Santo Antônio, mas qualquer cidade,
O gestor público tem que sim andar de mão dadas com a população tem que ter esse conhecimento de fazer a sua parte. Eu também trago outra dica, que é, vamos recolher água de chuva. Ontem, essa chuvarada que caiu, eu fiz, gente, um bocado de lugar aí, a barragem de Pedra do Cavalo, a Embasa já está batendo aí, que está secando. Então, assim, olha essa chuva que caiu. Então, vamos botar uma calha na sua cobertura, recolhe essa chuva para molhar planta, para lavar carro, para lavar chão, para lavar pano de chão. Significa não é para beber, não é para beber. Preservação do meio ambiente e economia. Poxa, sabe? E é aquela coisa, vamos fazer a sua parte, vamos acreditar na andorinha. Tem aquela história, né, que uma andorinha só não faz verão. Faz sim. Quando todo mundo fizer a sua parte, isso somado vira um todo. Sabe por quê, Regis? Porque assim, sempre a grama do vizinho é mais bonita. Então, se a andorinha, que é o vizinho, tá fazendo a parte dele, você vai querer fazer, até porque você vai dizer, ele tá fazendo, eu não vou deixar de fazer. Então vira um efeito cascata. Sim. Então vamos cada um fazer a sua parte, que a cidade agradece. Não joga lixo em canais, que a cidade agradece. Gestão, vamos limpar os canais, porque os canais enchem, a cidade agradece. Vamos cuidar das nossas construções, porque a nossa vida agradece. Então assim, vamos ter um pouco de consciência, porque Com chuva certeza. é uma bênção. Falta isso em muita gente e tomara que com essas nossas dicas aqui, chamando a atenção, as pessoas se conscientizem cada vez mais. Thaís Chicorel, esse foi mais um Papo de Arquiteto.